Onde você ganha dinheiro no seu negócio? Um negócio sem clareza é um negócio sem direcionamento. Comunicação, ela não está no ouvinte, ela está no comunicador. A empresa mais lucrativa é uma empresa que gera lucro. Mas você determinou e você vai atrás. Estamos no ar, mais um episódio do nosso podcast Empresa Mais Lucrativa. Eu sou Marcelo Henrique. E eu sou Daiane Henrique. E o tema escolhido para hoje é: o que é uma empresa mais lucrativa? Tema bom, hein? Tema bom, hein? Tema bom, empresa mais lucrativa. Para o empresário isso é importante, eu acredito, né, Marcelo? Trabalhar com lucro, né? O que é mais importante, o faturamento ou o lucro? Lucro, né? Lucro. Então nós vamos trazer aqui alguns critérios, né? Quais são os critérios para tornar uma empresa mais lucrativa? E é o nosso nome, né? E é o nosso lema, né? O nosso nome, empresa mais lucrativa, né? Ótimo. Vamos desmistificar então isso. Vamos explicar como é que vai funcionar. O que uma empresa precisa para ser lucrativa? Quais são os critérios que uma empresa precisa ter para ser lucrativa? O que o dono precisa ter e ser para ser lucrativo? Enfim, vamos trazer aqui algumas informações importantes aí para trabalhar uma empresa lucrativa. É isso? Programa bom para quem está chegando. Fica com a gente para você se tornar uma pessoa lucrativa, né? Para quem quer montar uma empresa, para quem quer tornar a sua empresa mais lucrativa. Então o assunto hoje é bom. É lucrativo. Gostei, muito bom. É lucrativo. Muito bom. O que temos para hoje, empresa então, mais lucrativa. Vamos lá. E para quem está chegando agora, né? Para quem é o primeiro podcast que está assistindo, então seja bem-vindo. E para quem não assistiu os nossos podcasts, é o convite, né? Para que volte lá, assiste todos os nossos outros podcasts. Tem muito assunto interessante. E o nosso campeão até agora está sendo qual? Cabeça de Dono. Cabeça de Dono, né? Cabeça de Dono. Para quem não ouviu Cabeça de Dono, fica a dica. Tanto no Spotify, está tendo um acesso muito bom. No Spotify, né? Recebendo bastante comunicado e as pessoas que estão ouvindo, né, na academia, caminhando, viajando, passeando. Toda segunda-feira um novo episódio novo, às 7 horas da manhã. E aí depois fica toda a biblioteca. A gente está indo hoje para o nosso episódio número 7. Número 7. Temos aí 2 que eu considero excelentes, que eu vou chamar o Cabeça de Dono e as Mulheres Empreendedoras, né? Que foi o nosso último podcast do Dia da Mulher. Deu o que falar. Deu o que falar. Eu sugiro que você que é homem assista, você que é mulher assista, tem a obrigação de ouvir e assistir o nosso podcast em Mulheres Empreendedoras. Tem no Spotify, tem no YouTube. E para quem está ouvindo no YouTube, a dica é: vamos lá, acionar o sininho para que você seja avisado de novos podcasts, né, de novos conteúdos que tenha. Você deixar o seu like, importante você fazer isso, vai lá, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Quando você comenta, você acaba nos impulsionando a fazer mais e buscar melhores conteúdos para te ajudar a ter uma empresa ainda mais lucrativa. Sempre que tu... que tu vai rir? Tu fala, deixa o seu like, eu lembro das meninas. Eu também lembro. A gente tem filhas, elas, deixa o seu like, tô me sentindo meio... E faz o dedinho, né? Deixa aqui o seu like. Tô me sentindo meio adolescente, mas se você tá assistindo aqui pelo YouTube, então aí, deixa o seu like. Deixa o seu like, aciona o sininho e deixa o seu comentário. Eu gosto quando as pessoas encaminham para outras pessoas. Também. Porque aí tu tem o poder de viralizar a informação. E como a gente tá falando hoje, né? Especificamente hoje é de lucro, empresa mais lucrativa. É o tema do nosso programa, é o tema do nosso podcast, nossos produtos estão dentro do nosso guarda-chuva, empresa mais lucrativa. E hoje a gente vai explicar o que é uma empresa mais lucrativa. De que forma que eu me torno mais lucrativo, isso, né? Então, assim, quando a pessoa vai lá, encaminha para alguém, é legal, porque ela está mostrando que esse conteúdo tem valor e está ajudando uma outra pessoa, um outro empresário, um outro empreendedor a tornar o seu negócio mais lucrativo, que esse é o nosso propósito. Nosso propósito é ajudar empresários a tornar os seus negócios mais lucrativos. E por que isso? Se você está me ouvindo pela primeira vez, por que o nosso propósito é a empresa mais lucrativa? Porque nós somos gananciosos? Não, porque nós queremos fazer empresas se tornarem mais prósperas. Se a tua empresa, você está me ouvindo agora, se a tua empresa se tornar mais lucrativa, ela vai crescer, vai se tornar mais rentável. Consequentemente, você vai precisar contratar mais pessoas, ou seja, você vai ser um gerador de emprego. E nós estamos aqui, nem conhecemos você ainda, estamos ajudando você a gerar mais emprego. E essa pessoa que vai receber um emprego, vai receber um salário, vai numa loja, vai comprar, e nós estamos dando a nossa pequena parcela, contribuindo para o crescimento do Brasil. Nós ajudamos a fazer a roda girar, né? Exatamente. Então, por isso que eu defendo tanto esse tema, empresa mais lucrativa. Uma empresa precisa gerar lucro. Ser lucrativo. Mas vamos lá, então. Vamos começar com as perguntas? Está preparado aí? Eu já nasci preparado. Ai, que bom. Ai, meu amor. Então, vamos lá. Eu vou iniciar...
Tu me tira do sério. Mas eu tô aqui para te tirar do sério. Sabe que eu gosto de provocar. E Eu uma das maneiras que eu utilizo para tornar os negócios mais lucrativos É provocando. É provocando. Por isso que Senhor provocador. Por isso que Cabeça de Dono fez tanto sucesso. Porque os donos foram provocados a gerar mais lucro. Mas vamos lá, eu vou me concentrar aqui para me ater ao assunto. Eu vou iniciar te perguntando. Não o que é uma empresa mais lucrativa. Eu vou te perguntar o que não é uma empresa lucrativa. O que não é uma empresa lucrativa? Vou começar com essa pergunta, depois Quando a gente vai chegar ao ponto. Quando a gente pensa em empresa mais lucrativa, a primeira coisa que vem na cabeça é a empresa mais lucrativa é uma empresa que gera lucro. Óbvio. Fica uma coisa óbvia, né? Fica muito óbvio. Mas lembrando que o óbvio precisa ser dito, né? O lucro é apenas uma consequência. Uma consequência de ações que estão sendo muito bem executadas. Com planejamento, com clareza, com plano de ação, com uma equipe alinhada, com os processos muito bem organizados, com o dono sabendo exatamente onde a empresa tem que ir. Então, uma empresa não lucrativa é uma empresa onde nada disso existe. Desorganizada? Sim, existe o que eu chamo de ingerência, né? Onde o dono ele larga a mão ou ele não cuida de coisas básicas e essenciais que precisam ser cuidadas. Ele tenta terceirizar isso para o funcionário, às vezes, né? Exatamente. Tenta terceirizar isso para o funcionário e muitas vezes o funcionário não está apto a isso. Não tem uma orientação correta para conseguir chegar num resultado. Eu gosto muito do Abílio Diniz. Eu ouvi uma frase dele que um dos princípios que ele segue, inclusive, até hoje, né? Que um dono de sucesso, um empresário de sucesso, ele tem sempre duas coisas em mente, né? Que é, no caso dele especificamente, que é olho no caixa e barriga no balcão. O que ele quer dizer com isso? E a gente trazer isso para uma realidade de qualquer negócio, quem está nos ouvindo agora. Olho no caixa. Acompanhamento dos números. Diariamente. Conhecer os números do seu negócio, conhecer as métricas do teu negócio, medir o que está dando certo, o que não está dando certo. Porque a gente acha que olho nos números é só olhar o quanto que vendeu, o quanto que faturou. Não. Tem várias coisas que a gente olha, ou vários indicadores de acordo com o perfil de negócio. De cada empresa. Clientes que compraram, clientes que não compraram, entender por que os clientes não compraram, clientes que voltaram, número de reclamações, olho nos números. E isso faz todos os indicadores. O tipo de venda que foi feita, exatamente. Né? Assim, se você vende produto, você vai ter uma série de indicadores, algumas métricas que você precisa avaliar. Se você vende serviço, você tem outras métricas que precisam ser avaliadas. Métricas de satisfação, métricas de venda, métricas de lucratividade. Mas quando a gente fala olho nos números, não é só o faturamento por si só. O faturamento e o lucro é uma consequência dos outros números, de quais as métricas que mas são... eu o quanto ainda tem, né, Marcelo, de pessoas, de empresários que não sabem quanto que faturou ontem, né? Quanto que você faturou em fevereiro? Peraí, essa informação eu não tenho aqui. Ou quanto que você faturou ontem? Eu não sei, eu vou ter que olhar. É engraçado porque assim, Isso aí quando a gente recebe uma aplicação de mentoria, uma aplicação de consultoria, que tem lá, inclusive você está nos ouvindo e quer saber como é que funciona o processo de mentoria e consultoria, vai lá no meu Instagram, Marcelo com 2 L's, _Henrique, tem lá a sua ficha de aplicação. Você preenche e vai passar por uma avaliação estratégica do seu negócio. Inclusive a gente vai te dar alguns pareceres com relação ao seu negócio. Mas a gente recebe uma ficha de aplicação e tem lá quanto é que você faturou ano passado, quanto que você faturou esse ano, qual é a sua projeção de faturamento para esse ano. Muita gente deixa em branco essa resposta. Que não sabe. E aí, chuta. Quando as pessoas deixam em branco essa resposta, não tenho clareza, minha dificuldade é realmente isso. E de fato porque é uma questão básica, é uma questão essencial, né, de eu abrir o mês sabendo quanto que eu preciso faturar para gerar o mínimo de lucro necessário para a minha operação ser lucrativa. Eu preciso ter esse número claro, não posso fazer esse número baseado no que foi feito ano passado, baseado no que o meu concorrente está fazendo. Eu preciso ter uma meta orçamentária, que é um dos princípios que a gente prega na nossa metodologia, na empresa mais lucrativa, mas eu preciso ter esse olho nos números. Então, olho nos números, uma empresa mais lucrativa é uma empresa que tem o olho no número. Uma empresa não tem isso, ela se torna não lucrativa. Então, olho nos números, barriga no balcão. O que é barriga no balcão? Barriga no balcão é cuidar da sua operação. É entender de que forma o seu negócio ganha dinheiro. Onde você ganha dinheiro no seu negócio?
onde o seu negócio, você precisa estar no seu negócio para que o seu negócio cresça. Então aqui é a barriga no balcão. Não quer dizer que ele fica lá atendendo no mercado. Não, mas ele está entendendo o que está acontecendo. E eventualmente ele pode sim atender. Sim, dependendo do nível do negócio, do tamanho do negócio, quanto de tempo ele consegue. Por exemplo, restaurantes. A gente tem muitos clientes de restaurantes que eles não atendem mais, mas eles estão na operação. Então vai lá, visita a mesa, conversa com o cliente, fala. E é legal você se sentir isso. Então, uma empresa não lucrativa, o dono não tem controle dos números, não tem controle dos processos, não tem uma meta clara, não sabe de fato o que precisa ser feito. Sabe, ele fica o dia inteiro apagando incêndio, só resolvendo problema. Todo dia um monte de bronca. Chega na empresa, não tem uma programação semanal do que precisa ser feito. Qual é a meta da semana? Qual é a meta do mês? E aí, quais são as ações? A gente fez uma reunião comercial ontem. Quais são as ações comerciais que a gente tinha programado para esse mês? Quais delas já foram executadas? E quais delas estão pendentes ainda? E qual a projeção que a gente tem de fechamento de cada uma dessas ações? E isso não importa o porte da empresa, né? Não importa. Se é um futebol clube, né? Assim, uma presa, né? Eu presa, não importa. Eu já fui eu presa. Só que eu tinha minhas metas. E isso fez com que eu me tornasse lucrativo. Então, quando você não tem nenhum tipo de controle, você é totalmente desorganizado, você não tem as anotações mínimas, os controles mínimos dos seus números. Sabe, é o básico do básico. Ah, mas eu não tenho sistema. Hoje um Excel resolve as coisas. E você tem que ter o básico do básico das informações para que você saiba quanto que você precisa faturar, quanto que você está gastando, para onde está indo o teu dinheiro. Quanto que está o faturamento, quanto é a tua lucratividade do teu negócio. A gente não vai nem falar em lucratividade e precificação, que aí eu vou me expandir aqui e a gente vai começar a dar uma aula. E a gente não tem todo esse tempo aqui, isso. Mas é o básico. A formação de preço, entender o que vai ser feito, entender que tem que ter equipe, tipo, a pessoa... Não seja equipe, né? Assim, uma empresa não lucrativa, o dono normalmente acha que resolve tudo sozinho, que investir em pessoas é caro, que investir em treinamento é caro, que investir em capacitação é cara. Então, assim, que ele entende como ele ser o dono da verdade. E como é comum quando tu traz esse assunto da capacitação, donos que têm medo de investir. Eu vou investir, ele vai aprender, depois ele vai sair. Né? Pior, se ele não investe, ele fica ruim e continua. Como isso é comum a gente perceber? Tem muito disso. Sim, né? Eu vou investir, mas daí ele vai ficar bom e vai sair. Você imagina se tu não investe, ele fica ruim e continua. E aí quem limita o próprio crescimento da empresa são as decisões que o dono está tendo, com certeza. Né? Exatamente. Então, se uma empresa não lucrativa, muita gente, uma empresa não lucrativa é aquela que não bate meta. Uma empresa não lucrativa não tem nem meta. Não tem nem meta. Uhum. Joia. E para se ter uma empresa lucrativa, primeiro, precisa o dono ser lucrativo? Um proprietário desorganizado, principalmente financeiramente, ele consegue ter uma empresa lucrativa? Aquele cara que é todo desorganizado, não tem controle nenhum de números, né? Para não falar aqui, né? Mas o que tu acha? Eu já sei a resposta, que né? Acha? Eu já sei a resposta. Perguntando aí para um empresário super organizado como tu és, né? Eu já sei a resposta, mas traz aqui pra gente. Quando a gente fala em lucratividade, muita gente pensa mas é que eu tenho que ser extremamente organizado para ser lucrativo. Eu penso o seguinte: uma empresa mais lucrativa, ela tem um dono próspero. Não necessariamente um dono lucrativo, mas ele tem um dono próspero. Porque essa empresa pode ser lucrativa, ela pode se construir uma empresa mais lucrativa, essa empresa vai crescer e aí o dono vai ganhar dinheiro. Só que se ele não for próspero, ele vai ser tão pobre que só vai ter dinheiro. E o que é ser um dono próspero? É saber o que se faz com dinheiro. Ótimo. Fazer melhor com dinheiro. Então, o que acontece? O que é uma pessoa próspera? Uma pessoa que sabe aproveitar o dinheiro. Não é o mesquinho, também não fica esbanjando dinheiro à toa, jogando dinheiro à toa direito. Porque tem pessoas que, quanto mais ganham, mais gastam. Tem pessoas que, quanto mais ganham, menos gastam. Que, tipo, não... Avarento, né? Avarento, exatamente. Então, assim, quando eu penso em construir uma empresa mais lucrativa, o dono precisa ser próspero. Entendendo que quanto mais ele ganha, ele tem mais possibilidade de ganhar. E, consequentemente, ele tem mais possibilidade de ajudar as pessoas. Porque o dinheiro não transforma ninguém. Ele só potencializa. Tem algumas pessoas que até disfarçam ser boazinhas porque não tem dinheiro. Mas quando
veio o dinheiro, aí ficaram más. Não, essas pessoas já eram ruins. Só que elas foram potencializadas com o dinheiro. Então é isso que acontece. Então, para ter uma empresa mais lucrativa, eu não preciso ter um dono rico. Porque muitas empresas surgiram do nada e tornaram os donos lucrativos, tornaram os donos ricos prósperos. Né? Mas porque essas pessoas foram prósperas? Porque essas pessoas fizeram a roda da abundância girar, né? O dinheiro movimentar. Então, sim, eu preciso ter a clareza, eu preciso entender que eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Então, prosperidade é entender isso. É entender que eu vou precisar de ajuda, eu vou precisar investir. Até onde eu consigo ir sozinho? Até onde eu consigo, exatamente. Coisas que eu não consigo fazer, coisas que olha só, aí tem um ponto interessante. Prosperidade, tá? Eu tenho coisas que eu não consigo fazer, coisas que eu não devo fazer, que eu consigo, mas eu não devo. Sabe o 80-20? Sim. Eu falei, Sim, o próspero, o quê? Onde é que eu preciso estar no meu negócio para o meu negócio crescer? Onde que o meu negócio ganha dinheiro? Onde que o meu negócio cresce? É ali que eu preciso estar. Então, prosperidade é eu pensar num crescimento de um todo, do meu ecossistema inteiro. Não só meu crescimento da minha empresa. Os objetivos diferentes. Eu tenho uma série de colaboradores e cada colaborador tem o seu objetivo. Se o crescimento do meu negócio não permitir o crescimento individual de cada membro que está fazendo parte da equipe, eu não estou sendo próspero. Então, prosperidade é fazer com que o sistema todo, meu crescimento contribua com o crescimento do ecossistema que está envolvido na minha empresa. Então, que é colaboradores, fornecedores, sociedade, clientes que é o famoso ganha-ganha, né? Clientes, todo mundo ganha. Sócios, exatamente. Todo mundo precisa crescer. E esse ecossistema ele vai crescer. Por isso que a gente gosta de trabalhar muito com parceiros, né? Tipo, é uma relação ganha-ganha. Então, sim, para que eu consiga construir uma empresa mais lucrativa, eu preciso ser um dono próspero. Então, e pensar aqui, que essa prosperidade é um crescimento 360 graus. Todo mundo tem que crescer. Então aqui cabe para quem está assistindo, né, quem está nos ouvindo agora, realmente assistir o Cabeça de Dono, né? Porque lá a gente fala de mindset, né? De como o dono precisa ter o mindset para conseguir ter esses resultados. O Cabeça de Dono foi um dos primeiros, né, que a gente fez. Foi um dos primeiros. A gente está ainda nos primeiros. Parece que a gente está há tanto tempo. Foi um dos primeiros. A gente está gravando os 7 agora. Né? Então, assim, vai chegar em dezembro. A gente já tá fizemos 7, né? Sim, exatamente. Mas, assim, o Cabeça de Dono ele traz muito da minha essência. Que é provocar realmente o dono a ter provocar, eu gosto de provocar. Mindset, mentalidade, né? Exatamente. A mentalidade de um dono próspero, de um dono. A gente nunca vai chegar lá, né? A gente nunca vai levar uma empresa para um lugar se a gente não conseguir chegar lá primeiro. Perfeito. Se você pode sonhar, você pode realizar. Mas vamos lá. E se você pudesse nos dar 3 habilidades que o empresário precisa ter para consolidar o seu negócio e torná-lo lucrativo? Só 3, não precisa mais que isso. Oh, meu Deus do céu, mas essa tá boa. 3, é difícil botar 3 habilidades aqui. As principais, o que tu acha que não dá para faltar? Assim, não dá para faltar. Eu vou colocar 4 porque a clareza não é uma habilidade. Tá, mas é essencial. É essencial. Precisa ter clareza. Primeira coisa, né? Precisa ter clareza. Então, assim, vamos entender que tem que ter clareza. Tá? A primeira coisa, eu preciso ter clareza. E aí depois, quais as 3 habilidades que eu preciso ter para que eu consiga transformar a minha empresa mais lucrativa e fazer essa minha empresa crescer, tornar lucrativa, ou ser um dono lucrativo. Então, clareza é essencial. Mas quando tu fala clareza, o que tu está querendo dizer? Clareza do objetivo, clareza do negócio por si só? Clareza dos números. Do todo. Porque o que acontece? Um negócio sem clareza é um negócio sem direcionamento. Vai para onde a maré está levando, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, por quê? Aí agora tu vai entender por que eu coloquei essas 3 habilidades, só que eu preciso da clareza antes. Sem clareza não adianta. Preciso da clareza antes. Por quê? Um bom líder, um bom dono, né, tornar um dono lucrativo, ele precisa entender de liderança. Perfeito. Entender de liderança, porque eu preciso fazer a equipe crescer, a empresa crescer. Eu não vou ser eu sozinho. Então eu preciso entender de liderança. Regras essenciais de liderança. Eu preciso disso. Até porque, geralmente, quando a empresa começa, o dono começa sozinho e ele acaba sendo o treinador, o mentor, o líder daquela equipe, né? Exatamente. Então, liderança, uma habilidade fundamental. Todo dono de empresa precisa dominar esse assunto. Então, tem que se capacitar, tem que treinar, tem que entender, tem que trabalhar isso, porque quem vai fazer a sua empresa crescer vão ser as pessoas.
Muita gente fala, defende os processos, só que os processos, Sem pessoas mesmo não- que automatizados, eles de precisam da pessoas. essência. E a essência está nas pessoas. Segundo ponto, foco. Tá, perfeito. Habilidade de ter foco. Então, por quê? Porque à medida que a tua vitrine vai aumentando, algumas falsas oportunidades vão aparecendo. E a gente sabe bem disso. A gente sabe disso. Convites vão aparecendo, convites incríveis vão aparecendo. Nossa, Tentadores. oportunidades incríveis, pena que está no momento errado. Se você estiver com o seu foco alinhado. Se você não estiver com o seu foco alinhado, você se desvia. E aí você tira... De sim para o que não se deve dizer e Exatamente. não porque... E aí você acaba não tendo tempo para fazer aquilo lá. Então não adianta nada você ter clareza, mas você não conseguir manter foco. Então, clareza, em primeiro lugar... Habilidade de liderança para que você consiga transmitir. O que é o líder? Né? Conduzir a equipe, direcionar a equipe, motivar a equipe a que chegue lá. Foco para que eu consiga realmente estar determinado e puxar determinação, mas o foco em cima disso. E o terceiro, que eu acho que é a principal habilidade para todo dono. Todo dono que quer crescer em todos os âmbitos, ele precisa dessa habilidade, que é a habilidade de comunicação. Hoje, ninguém sobrevive se não aprender a se comunicar de forma correta. Então, a habilidade de comunicação para tornar um negócio lucrativo é essencial, porque o dono precisa se comunicar com todo líder, o ecossistema. com funcionário, com... Ele precisa se cliente. comunicar e 80%, 90% de todos os problemas. Vem Trabalha da com líder, com a equipe todos os dias. E aí eu percebo que acontece muito o seguinte, o dono está aqui, né? Tem a clareza, sabe o que tem que fazer, exatamente, só que a equipe está aqui. Só que ele não consegue uma linguagem para se comunicar com a equipe. Ele não consegue transmitir a comunicação. Então, o que acontece? A empresa nunca vai chegar aqui, os funcionários nunca vão chegar aqui, porque ele está aqui, daí acontece de ele ficar insatisfeito, porque a minha equipe não entende o que eu quero, porque os meus líderes não entendem, porque ele não conseguiu chegar aqui e conduzi-los até aqui. Né? Porque o dono precisa fazer Não, isso, ele sabe onde ele tem a clareza, chegar. mas ele não sabe o como, né? O como que ele pega esses líderes, o como que ele transforma esses líderes, o quanto ele e como os líderes vão depois e trazer a equipe. Que é a habilidade de comunicação. Então, a falha da comunicação, o problema de comunicação hoje é um problema mundial nas empresas, né? É um problema grande que acontece de prejuízo nas empresas por problema de comunicação. Então, essa habilidade eu achei fantástica. Nota 10 para ti. As pessoas... Opa, muito bom. Nota 10 para ti. Faz tempo que eu não ganho um 10 assim. Nota 10 para ti. A tua exigência é Eu sou alta, muito né? exigente. Que bom, muito bom. Então, assim, comunicação é essencial. Perfeito. Ele precisa se comunicar com os colaboradores para evitar que tenha os problemas. Então, para dar o direcionamento correto, comunicar com os fornecedores para dar a mensagem correta, ter uma comunicação alinhada com os seus clientes para conseguir trazer mais clientes, manter os clientes atuais. E a comunicação tem tudo a ver com o processo de venda, né? Total. Então, como que eu vou vender se eu não sei... E eu não estou falando aqui nem... Às vezes os ouvintes podem estar falando, a pessoa falar direito a palavra, o português direito. Não é nem esse perfil, óbvio, isso aí precisa, mas não é nem isso que a gente está falando. Não é isso na comunicação, né? É a pessoa entender o outro, a pessoa saber conduzir o outro, ter a clareza, se comunicar da forma com que eu consiga me explicar e fazer, principalmente, fazer com que o outro entenda o que eu estou falando. Vou traduzir um pouco essa questão da comunicação, trazendo a questão do óbvio. Isso, que o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. É óbvio, né? Porque o óbvio só é óbvio para você que já entende. entende. Para quem não entende, o óbvio ainda não é óbvio. Para tu ter uma ideia. Isso é comunicação. Semana passada eu estava dando um treinamento numa empresa e aí eu falei, né, chamei as líderes e falei, olha, a gente vai fazer assim, assim, assim. Ah, óbvio, entendemos, então tá, agora vamos fazer. 3 não tinham entendido e disseram que tinham entendido. Na hora de executar, não tinham entendido. Eu gosto muito daquela técnica do Me Explica, aí né? eu apliquei. Então, primeiro eu vejo para eu entender. Não, vamos ver se realmente entendeu. Então agora tu faz. Então tá. E aí vem a dúvida. Então assim, entendeu? Entendi. Então tá, então me explica o que tu entendeu. E aí a gente vê, e geralmente o problema da comunicação, ela não está no ouvinte, ela está no comunicador. Então foi eu que errei, né? E talvez não me explicar... Arte da guerra. Arte da guerra. E de me explicar direito, né? De conduzir a minha orientação, o que eu queria explicar da maneira correta. O primeiro erro parte de quem está transmitindo a informação. Só que isso, para quem está fazendo isso, no líder, no dono, às vezes ele não quer admitir isso. Daí ele transfere a culpa, né? A responsabilidade para a equipe. Porque a minha equipe é ruim, né? Porque a minha equipe não entende, que é onde eles chegam na gente. Essa questão de culpa é interessante, porque quando eu não tenho uma comunicação assertiva, quando eu não tenho foco, quando eu não tenho uma liderança
ativa, eu crio culpados. Eu crio culpados. Quando eu tenho tudo isso, eu crio responsáveis, que é a diferença de uma empresa que funciona, uma empresa que gera lucro. A empresa que gera lucro, eu tenho responsáveis. E aí um responsável, eventualmente, acaba não dando certo alguma coisa. Agora, uma empresa que não tem isso aqui, ela cria culpados. Por quê? Porque ninguém, não tem dono. Sim, então, quem foi o culpado disso? E eu até já veio um insight aqui de a gente fazer um podcast e falar o poder da comunicação. Bora. Comunicação, eu acho que é um tema bem interessante, porque a gente vê que é um problema, né, que está focado aí na comunicação de as empresas não serem lucrativas. Mas vamos lá, já me respondesse aqui as habilidades, achei sensacional. Vamos lá agora pro famoso? Nosso papo de dono? Papo de dono? Se você está nos ouvindo agora... Você Inclusive pode... tá com caixinha aberta, não tá? Tinha caixinha aberta. Fechou? Não sei quando que a pessoa está assistindo aqui, mas olha lá, Marcelo, com 2 L's, _ Henrique, lá no Instagram. Você tem caixinha de pergunta, você coloca lá na caixinha. Ou manda o direct também, né? Manda no direct. Aqui embaixo desse vídeo, se você está assistindo no YouTube, você pode colocar também a sua dúvida para que a gente coloca aí sugestão para papo de dono para você perguntar. Muita gente prefere perguntar no privado, no direct, para não se expor, mas você fica à vontade, pergunta aqui que a gente vai responder. Tem um papo de dono extra saindo aí, né, Johnny? Tá saindo extra também, episódios aqui dentro do exclusivo no YouTube, porque tá chegando mais perguntas, então a gente tem o nosso papo de dono dentro do podcast. E toda semana no YouTube também tem papo de dono, que é direta, pergunta direta, resposta direta lá no nosso YouTube. Então, vamos lá? E eu gosto porque eu que seleciono essas perguntas do papo de dono, então vem cada pergunta muito legal. E essa aqui eu amei. Gostei muito, foi das várias que teve. Eu trouxe que o Eduardo fez a seguinte pergunta, tá? Marcelo, estou super empolgado com seus conteúdos e quero muito mais. Mas antes eu gostaria de conhecer um pouco da sua história. Eu vou abrir um parênteses aqui, que eu sou apaixonada pela tua história. Traz aí, Marcelo, desde quando tu começou, a tua história profissional, é claro, né? Traz um pouco aí da tua história pra gente. Conta, lá do comecinho. Ai, é longo. Esse podcast vai virar longo, então. Vamos lá. Então, eu tenho... Minha família tem ligação com a família real. Então, vim em berço de ouro. Dots, eu tive que ir. Os dots, então foi muito fácil chegar até aqui e eu faço podcast. Para passar o tempo. Pra passar o tempo. Que a gente não tem o que fazer. Cara, minha história é muito louca. Eu acho que todo mundo, né? Nasceu onde, Marcelo? Né? Nasceu em Criciúma? Qual bairro? Não sei se eu nasci em bairro. Eu nasci... Tu és de onde, né? Eu sou natural de Criciúma, morei atrás da Turim Veículos, quem é de Criciúma, no bairro Santo Antônio, depois morei na Mineira do Mato, depois morei... Enfim, em Criciúma. Criciúma, natural, nascido e criado em Criciúma, Santa Catarina. Vamos lá, eu estudei minha vida toda em escola pública, fiz segundo grau técnico, sempre fui envolvido com muitas questões de fazer evento. Já foi líder de sala? Já fui líder de sala, líder de equipe de gincana, líder de não sei o que. Tudo quanto era coisa de líder, eu estava metido no meio, né? Para fazer líder e organizava viagem de final de ano, queria montar uma agência de turismo. Cara, tinha uma vez que eu queria montar uma agência de turismo. Com quantos anos você tinha? Conta aí. Era 8ª série, então acho que tinha... Coitado do teu pai. Coitado do seu Newton. Era viagem, aquelas viagens que tinha de final de ano e tal. Eu de acho ônibus, que né? De 8ª série a gente foi para uma viagem para Bombinhas de ônibus. E aí, só que era escola pública, então tinha alguns alunos que eram mais velhos, outros alunos mais novos e tal. E teve um aluno que meio que roubou o ônibus. Ele pegou o ônibus para dar uma voltinha de ônibus na praia, lá em Bombinhas, e deu uma confusão. Eu vi que montar uma agência de turismo realmente era algo que podia me complicar a vida no futuro. Mas eu sempre tive veia de empreendedor. Eu sempre sabia que eu tinha certeza que eu ia montar um negócio. Isso estava claro. Desde cedo. Desde cedo eu queria montar um negócio. Eu queria ser dono do meu negócio. Eu queria montar uma empresa. Então, assim, eu sempre busquei, trabalhei desde cedo. Trabalhei com 14, 15 anos, já fui trabalhar. Na empresa do teu pai? Não. Trabalhava de repositor, de supermercado. Trabalhei em aqueles postos de ajudar no banco. Aqueles que usavam aqueles... Roupinha azul? Roupinha azul na Caixa Econômica Federal. Posso te ajudar, ensinava as pessoas a sacar, isso aqui. Trabalhei em banco, depois eu fui caixa de banco, fui auxiliar de tesouraria, trabalhei em financeiro, trabalhei
em tesouraria, marketing, eventos, fiz um monte, trilhei por várias empresas, eu rodei muita empresa. Qual foi a tua faculdade? O que tu fez? Minha formação é contabilidade. Contabilidade. Me especializei. Eu comecei a fazer economia. Economia, né? Troquei para administração. Não, eu passei para administração, troquei para economia e depois eu me formei em contabilidade. Então eu já fiz várias coisas voltando a essa parte. Mas a contabilidade eu fiz pelo fator interessante. Eu já sei qual é. Conta aí. Eu trabalhava no banco. E nem tem mais esse banco agora, mas eu trabalhava no banco. E no banco eles davam mais valor para a contabilidade do que propriamente para a economia. Então era um curso mais prático. Uhum. E aí, como na minha cabeça eu já queria ter um negócio, eu falei, cara, a contabilidade, eu nunca vou ser contador, mas eu posso entender a contabilidade para que o meu contador não me enrole, para que eu saiba conversar com esse contador, eu preciso conhecer os números. E aí me formei em contabilidade, gostei pra caramba. Fiz especialização, fiz MBA em auditoria, controladoria, fiz um MBA em gestão, gestão financeira e sou apaixonado por números, porque eu acho que quando o empresário entende os números, né, quando a gente entende os números, a gente consegue tomar decisões mais assertivas. Eu fui consultor da antiga Senior Sistemas, lá no início dos anos 2000. Eu fui consultor, morei um tempo em Blumenau, fazia academia de consultores da Sênior, aprendi a magia da consultoria e de conhecer vários negócios e tudo mais, e entender, e aquilo me apaixonei. Eu comecei a prestar consultoria pela Sênior Sistemas. Isso no início dos anos 2000. Então, desde 2000 já trabalho com consultoria. E aí, em 2003, eu abri uma empresa, a Eupresa, né? E aí, em 2005, ela se tornou CNPJ de fato e as coisas começaram a funcionar. Então, desde 2005, a empresa é constituída em maio de 2005. 25 de maio de 2005 foi o ano de fundação no contrato social. 2003 é o ano que eu comecei a trabalhar pela Sênior Sistemas e tudo mais. E nesse meio tempo, como eu rodava com muitas empresas, eu pesquisava e eu também inquieto, né? E aí eu tive a ideia de montar um portal de veículos, um site para vender carro na internet. Eu tive uma ideia. Mas tu trabalhava ainda numa empresa e paralelo Não, eu era consultor. a isso... Eu era consultor nessa empresa e eu queria fazer um site. E aí, dentro de uma empresa de um cliente nosso, eu encontrei um programador e aí contratei esse programador para fazer um site, que foi feio pra caramba, bem ridículo, mas isso lá em 2004 era lindo, mas e funcionava. E aí a magia da vida, né? De a gente se permitir a ter experiências. Um dos meus primeiros empregos foi de office boy, que foi uma grande escola. Inclusive, eu recomendo para molecada que está começando a trabalhar, vai trabalhar de office boy, vai aprender sobre o mundo, sobre o mercado, é muito legal. E aí, a Turim Veículos era uma das maiores concessionárias que tinha na época, né? Fiat, gigante, e tinha muitos vendedores. E ela fechou, ela faliu, e praticamente todos os vendedores se tornaram revendedores de carro. E quando eu montei o site, ficou mais fácil. Tinha relacionamento. Tinha relacionamento, coloquei o site e tal, não sei o quê. E fiquei 2 anos penando e pagando, trabalhando de consultor, meio período, e outro meio período eu lá batia foto, não sei o quê, até que as coisas deram certo. O site cresceu, as coisas funcionaram, vendi esse site depois de alguns anos para a própria financeira. Fiquei na operação por mais uns 4 anos e aí eu deixei meio de lado o serviço de consultoria. Deixei de lado o serviço de consultoria. Depois eu voltei, retomei aí com força total. Tive um investimento que não deu certo. Que eu já tinha montado um site de empregos. Eu falei, de carro vai dar certo. Em 2011 eu tive a ideia de montar um site de empregos super moderno, com vídeo apresentação, vídeo currículo, em 2011. E aí a gente não deu certo por falta de mão de obra, não tinha. O Brasil vivia plano emprego, então as coisas acabaram não dando certo. Aí fui para os Estados Unidos, peguei alguns modelos de consultoria e de crescimento de negócios baseado na metodologia americana, que eu acho que é muito mais prático, porque o americano é muito focado em gerar resultado. E aí eu voltei para focar 100% nisso. Para focar 100% no modelo de consultoria, nessa questão de modelo empresa mais lucrativa. Só que como eu era muito técnico, ele se chamava estratégia e ação. Porque 2 coisas que impedem o crescimento do negócio, que é quando o dono faz um negócio sem estratégia
que é o típico deu merda, Sim. né? Porque bota os pés pelas mãos, só entra em ação, Entra não e pensa, vai, não pensa. Ou Tem ele ação. ele tem estratégia, mas não entra em ação. Então, é estratégia e ação. Só que estratégia e ação é uma coisa que funcionou, inclusive fizemos eventos, foi lindo. treinamentos e tudo mais, voltado à estratégia e ação. Só que chegou um tempo que a gente começou a conversar com os clientes que faziam o programa, que faziam os treinamentos, que recebiam as consultorias. E qual é o feedback? Qual é o resultado dessas empresas? O que acontecia com essas empresas? E o resultado era que a gente está mais lucrativo. Depois que eu fiz o estratégia e ação, minha empresa ficou muito mais lucrativa. Exatamente. É isso que a gente ouvia, né? É isso que a gente ouvia. O que aconteceu contigo? Por que valeu a pena? Nossa, depois que eu apliquei a metodologia, minha empresa ficou mais lucrativa. Nossa, depois que vocês vieram dar consultoria pra gente, a minha empresa ficou muito mais lucrativa. Depois que a gente fez o programa, minha empresa ficou mais lucrativa. Pô, peraí. Vamos ser práticos, Os né? clientes estão dizendo para nós que o nome do programa é empresa mais lucrativa, não é estratégia e ação. Estratégia e ação é o que a gente está aplicando ali para eles. Então, assim, aí surgiu essa questão de ter a empresa mais lucrativa, que veio do próprio cliente. O cliente nos disse que, a partir do momento que vocês aplicaram isso, a minha empresa está se tornando mais lucrativa, estou crescendo, estou tendo mais tempo, contratei mais gente. Então, assim, Direcionei. a empresa cresceu e cresceu de forma lucrativa. Então, daí que surgiu eu criar esse programa Empresa Mais Lucrativa, que foi batizado pelo nome dos próprios clientes. Então, mas isso veio desde 2012, finalzinho de 2011, 2012, onde eu me dedico somente à consultoria, porque teve aquela lacuna onde eu tinha outras empresas, acabava me envolvendo em outras coisas, tirava tempo, e até que eu falei, não, é consultoria que eu gosto de fazer, eu amo de fazer, gosto de me envolver com os negócios, tenho essa habilidade, que é importante, a gente saber que a gente sabe fazer uma coisa, a gente gostar. E eu adoro cozinhar, Sim, mas não sei mas cozinhar. não Não, sei. eu adoro dar consultoria, porque eu sou bom nisso. Eu sou bom nisso. Eu tenho uma habilidade que eu consigo ter Feeling. eu tomar decisão rápida, eu consigo ver coisas rápido. Então, assim, isso me ajuda. Então, Eu falo que tu tem a grande capacidade de ouvir o que o empresário, a dúvida, né, a questão que o empresário tem e transformar isso em ouro, né? Tu consegue, de uma forma rápida e objetiva, trazer o que ele realmente quer de forma prática e mostra para ele de uma forma prática para ele conseguir e principalmente para como ele implementa isso no negócio. Que acontece muitas vezes de ele ele sabe o que precisa fazer, mas como que eu boto isso em prática, né? E através da consultoria. Foi um dos grandes desafios, né? Porque quando eu fui para os Estados Unidos, então, eu fiz uma série de treinamentos lá com o Keith Cunningham, que é o Pai Rico, Pai Pobre, com o Tony, com as escolas do Tony, os consultores do Tony, o Tony Robbins, né? O Tony Robbins e o Tony Shen agora também, das Apps, que acabou de Apps. falecer. Então, tive a oportunidade de treinar com ele. Fui para Disney, fiz uma série de treinamentos fora. Meu grande objetivo com esses treinamentos era entender o seguinte, de que forma que eu posso pegar essa metodologia, que são metodologias de empresas bilionárias, e simplificar ela, porque isso é sofisticado. Simplificar ela de maneira com que aquele empresário que está montando o seu negócio tenha acesso a essas mesmas ferramentas. Óbvio que no padrão para a empresa que está começando, dele, né? mas assim, uma empresa que quer faturar o seu primeiro milhão, ela tem que fazer algumas coisas diferentes, senão ela não vai faturar o seu milhão. A empresa que está faturando o seu primeiro milhão, o seu segundo milhão e quer ir para os 10 milhões, ela tem mudar comportamento, tem que mudar padrão. São ações diferentes. São as duas diferentes. A empresa fez seus 10 milhões, o próximo passo é ir para os 20. E aí, com quantos anos tu falou que tu queria ter o teu primeiro milhão? Faz parte da tua história faz isso. Faz parte da minha história. Eu estava na faculdade, eu lembro. Eu estava na biblioteca e eu vi uma revista que eu não lembro se era aquela Forbes, que tinha milionário antes dos 30 e tal, e não sei o quê. E eu vi aquilo lá... Isto eu acho. Era uma revista que tinha na Unesc, daí, lá eu me lembro que estava na faculdade. Eu tinha visto, milionário antes dos 30. E eu vi aquela revista lá e falei, cara, eu vou me tornar milionário antes dos 30. E eu tinha 18 anos. E eu não tinha... Que tu falou que nenhum começo. É legal que quando tu comenta que tu via a questão do teu pai, enfim, né, de que tu não gostaria de fazer acordar, né? Sim, muita gente fala, eu não tenho nada contra as pessoas que acordam às 5 horas da manhã, mas eu também não tenho nada a favor.
Porque eu via a vida inteira meu pai acordando às 5 horas da manhã, isso não fez ele milionário. Eu vejo milhões Ele acordava às de 5 porque ele entrava cedo no trabalhadores de cerâmica, de mina, de não sei o que, levantando de madrugada para trabalhar. Isso não vai. Então, assim, acordar 5 horas da manhã não me torna mais ou menos produtivo. O que me torna produtivo é o que eu faço quando eu estou acordado. Então, assim, ponto. Então, uma decisão de te tornar milionário era para tu não... Quando eu vi essa revista lá e eu vi Milionários dos 30, eu falei, cara, eu quero me tornar milionário antes dos 30. Esse momento foi o momento da decisão. Eu vou me tornar milionário antes dos 30. Só que, tipo, foi uma decisão... Jogou pro universo. E olha como o poder da decisão é importante. Porque naquele momento, eu não tinha esse conhecimento, óbvio, não sabia de nada disso, mas naquele momento eu tinha decidido dar certo. Naquele momento eu tinha decidido fazer o meu primeiro milhão antes dos 30. E aconteceu. Como mágica, né? Como mágica aconteceu. Antes de 27, 28 anos, já tinha atingido o objetivo. Tu contando a história aí, parece que foi tudo muito simples, né? Mas óbvio, né? Teve muito percalço. Não tem tempo, exatamente. Mas é tudo. entender Então, que assim, nada foi simples, que tudo teve as dificuldades. Não é fácil. Eu falei sobre resiliência, a gente conversou sobre resiliência no último episódio, acho que a gente falou sobre... Que assim, ser resiliente com foco. E a gente já falei sobre isso. Então assim, foi fácil? Nem um pouco. Mas nem um pouco. Faria tudo de novo? Tudo de novo. Evitaria vários erros, óbvio. Mas assim, nunca quebrei. Eu acho que... porque você precisa quebrar para entender. Não, você pode aprender com os erros dos outros. Sim. Então, assim, nunca quebrei. Já ajudei dezenas e dezenas de empresas que estavam quebradas a se recuperar. Já evitei que outras dezenas de empresas que quebrassem, recuperar. Tornei vários empresários multimilionários. Tornei vários empresários multimilionários com o que a gente faz. Então, fico muito feliz de começar com um sonho, né? Lá menininho, brincando, pensando em ter um negócio, lá com 17, 18 anos, decidindo que ia me tornar milionário. E fiz tudo, paguei o preço. Acho que pagar o preço é importante, porque tem um momento na tua vida que tu tem que focar muito mais. Tem momentos que tu vai focar menos, tem momentos que tu vai focar mais. Hoje o meu foco está mais focado na família, está mais organização, mais estratégia, a gente tem mais condições, tem equipe, tem tudo mais, mas... Nessa época aqui, do site, por exemplo, eu ia dormir 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. E no outro dia, 7, 8 horas da manhã, eu tinha que estar de novo de pé porque eu tinha que dar consultoria. Então, os bastidores que ninguém vê, que é uma empresa que funcionava... Morou muito tempo em hotel, né? Esse tempo já era bom, porque eu já tinha dinheiro para morar em hotel. Agora, quando eu montei a empresa, era no meu quarto, na casa dos meus pais. Um computador, uma mesa. Era internet de escada. E uma internet de escada que só podia acessar depois da meia-noite. Só que eu tinha o meu negócio era na internet. Como é que eu vou trabalhar? Então, as coisas nem sempre eram fáceis. Mas está aqui, funcionou, deu certo. O que eu quero dizer? Que a pessoa que está ouvindo hoje, não é que vai ser fácil... E não precisa ser... Nem precisa ser difícil. Não, isso não é mérito. Essa é a tua história, né? Exatamente, essa é a minha história. Funcionou dessa forma para mim. Precisou passar por isso, enfim. O que eu vejo é que é o seguinte, hoje as pessoas desistem muito fácil. Porque não deu certo, parei. Não deu certo, parei. Aí mudam de negócio, Muda de negócio. A gente começou esse podcast do zero. A gente travou algum tempo para fazer isso, a gente estava com esse projeto engavetado, a gente conversou com a equipe, conversamos, ativamos isso. Do zero, para mostrar que é possível começar de uma forma e ir melhorando. Você que está nos ouvindo agora, você que está nos assistindo, e você vai ver a nossa evolução. E você vai ver que a gente está construindo algo do zero e vai ver o resultado e que isso aqui vai se tornar no final do ano. Então você pode começar qualquer coisa do zero. Independente da sua idade, independente se você tem condições financeiras ou não, você faça o seu melhor, aquilo que você pode fazer hoje, até que você tenha condições de fazer melhor. A gente falou também sobre isso. Entendendo que algumas coisas a gente vai repetindo, porque é filosofia de vida. Sim. E quando tu fala isso, até uma coisa que não tem nada a ver, mas eu vou trazer aqui. Quando a gente foi para Dubai, na nossa lua de mel, eu fiquei... Meu Deus do céu!
Que é? Lua de mel em Dubai. Lua de mel em Dubai. Que a gente viu, que Olha a gente vê, só, né? Ela é menininha na olha Ilha do só. Mato, mas tudo bem. Exatamente. Mas quando a gente foi para Dubai, e eu gosto muito, né? O que eu posso tirar disso, né? Sempre querendo tirar alguma coisa, né? Alguma lição de tudo. E eu fiquei impressionadíssima, assim, que aquilo tudo era um deserto, não tinha nada, né? E alguém determinou que queria construir aquilo, né? Um sheik, né? Não conheço a história de Dubai, mas enfim, não tinha nada, era só areia. E lá se tornou hoje um polo, é a maior riqueza, o maior shopping, a maior roda gigante, tudo de maior tem em Dubai. Gigante. É tudo gigante, uma cidade maravilhosa, linda, que eu quero voltar lá. Enfim, o quanto o poder da determinação, né, de querer, independente, que você pode não ter nada, mas você determinou e você vai atrás, né? Não é só determinar, né? É lutar e ir atrás que você vai conquistar. Execução. Então eu acho que e sempre penso sobre isso, sabe? Da areia se construiu tudo aquilo, né? Falando hoje de uma consultoria. Então, assim, a gente tem que ter estratégia, a gente tem que ter execução. Duas decisões. Eu decidi que eu me tornar milionário, eu queria atingir isso e corri atrás e fui fazer. Sim, foi criar. E outra decisão que eu sabia que eu queria. Que eu queria pedir a minha mulher em casamento na Torre Eiffel. Um dia eu conto essa história. Vamos deixar para os próximos capítulos. Na hora que ela estiver presente, aí eu conto essa história. Já que tu falou de Dubai, eu conto essa história. Mas o que uma empresa mais lucrativa... Vamos fechar esse ciclo aqui, para a sequência. O que uma empresa mais lucrativa permite? A gente já vai entrar na nossa... Uma empresa mais lucrativa permite isso. Que o dono realize seus sonhos. Que leve a sua noiva para pedir em casamento na Torre Eiffel. Vamos lá. Então a gente vai falar de nós, né? Onde que eu estou mesmo? Agora eu me perdi com isso tudo. Mas o Eduardo, então, acho que a resposta tá ok, né? Contou a sua história. Olha, eu me alonguei ou não na minha história, mas eu assim, acho que é isso. Eu acho que a nossa história é o nosso grande patrimônio, né? Tem muitas coisas que poderiam ser faladas, tem muitas coisas que estão no livro, no Jogo do Dinheiro, tem coisas que eu explico lá no Jogo do Dinheiro. E é isso. O que eu posso dizer é que me orgulho da minha história, me orgulho do que eu faço e eu vivo o que eu falo, eu vivo o que eu faço. Acho que é a essência, é isso. Joia. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Indo pro final? Indo pro final. Temos mais 2 perguntas. Opa, vamos lá então. E agora chegamos na pergunta que não quer calar, então, né? Afinal, o que é uma empresa lucrativa? Falamos do que não é, o que o dono precisa ter, o que precisa ser, enfim, mas o que é uma empresa mais lucrativa, uma empresa lucrativa de fato? É aquela que abastece, né, e traz resultado para todo o seu ecossistema. Sim. A gente falou lá do ecossistema, que a empresa não lucrativa, que ela deixa a desejar, questão de metas, questão de prazos, questão de controles, de processo. Uma empresa lucrativa tem tudo isso. Uma empresa lucrativa, ela trabalha com duas coisas importantes que eu gosto de entender quando eu vou entrar no processo de consultoria, quando eu vou fazer uma reunião de alinhamento estratégico com o proprietário, que é o quê? Ética e responsabilidade. Preciso entender o seguinte, nós temos que crescer e fazer o certo. Porque ser lucrativo roubando é fácil, exatamente, né? sem prejudicar ninguém. Então, não é essa a ideia. Crescimento com ética e responsabilidade. Então, uma empresa mais lucrativa é aquela que consegue cumprir com suas obrigações, de forma ética, com responsabilidade, crescendo e gerando resultado. Resultado, o que é? Lucro, money, grana, dinheiro. Tem que dar resultado positivo, tem que sobrar no final do mês. Porque se não sobra, não dá, não é uma ONG. A empresa tem que gerar resultado. Então, uma empresa lucrativa é aquela empresa que funciona redondinha. Tem problema? Tem, só que são problemas que são resolvíveis. Tem meta, tem controle dos números, tem métricas, tem empresa, tem equipe engajada, tem um dono participativo que conduz a sua empresa, que busca, que sabe onde a sua empresa quer chegar. Isso é uma empresa mais lucrativa. A empresa mais lucrativa é aquela que gera resultado de verdade. É aquela empresa que as pessoas que estão trabalhando na tua empresa querem trabalhar na tua empresa. Aquelas pessoas que não estão trabalhando na tua empresa te mandam currículo porque elas querem trabalhar na tua empresa. Empresa que tem uma cultura de crescimento. Inclusive, quando tu vai criar as tuas metas para a empresa, tu já tem que pensar na lucratividade, né? Sim. Já tem que colocar não é vender, né? Vender. Preciso gerar lucro. Na meta já tem que estar incluída a lucratividade. Tem a margem de lucro, tudo definido. Meta orçamentária, nossa meta mestre, tudo isso tem que estar claro para que a gente consiga ter uma empresa mais lucrativa. E aí, Marcelo, de que forma que tu ajuda os empresários a serem mais lucrativos e de que forma que tu ajuda os empresários a ter uma empresa mais lucrativa? Qual o teu papel nisso? O meu papel é te provocar a uma mudança positiva.
Meu papel é te ajudar. Comigo conseguiu. Meu papel é te ajudar a construir uma empresa mais lucrativa. De que forma que eu faço isso? A gente faz isso através de treinamentos, a gente faz isso através de treinamento presencial, treinamento online. Faço isso principalmente através dos programas de consultoria e mentoria. E por que eu falo principalmente através... Como está funcionando isso, né? Por que eu principalmente? Tem livro, O Jogo do Dinheiro, é o primeiro passo, que você vai lá, vê o livro, tem os treinamentos de metas, mini treinamentos para você ter uma degustação de como que funciona o processo de mentoria. Você entra lá no Instagram, você vai lá na bio, você vai ter um cardápio para você servir. Tem para todos os bolsos, tem uma série de coisas, mas o que mais dá resultado? Processo de mentoria, processo de consultoria, porque é onde eu consigo entender o teu modelo de negócio, consigo conversar contigo, consigo entender a tua essência, porque você não precisa muitas vezes, e a maioria das vezes, o empresário não precisa de mais informação, ele precisa de direcionamento, do que fazer, como fazer, alguém que pegue na mão, sabe? Tem um monte de gente fazendo um monte de curso na internet, hoje tem cada vez mais. Só que as pessoas que estão nos ouvindo hoje, os empresários já estão mais atentos para isso, e o nosso público que está nos ouvindo hoje é um empresário mais antenado, um empresário que busca por resultado, ele não precisa de mais uma informação, mais um curso. Não é isso que vai transformar o negócio dele. O que vai transformar o negócio dele é alguém que pegue na mão e ajude ele a fazer aquilo que ele já sabe fazer. Ele não sabe como fazer. E esse é o nosso papel. Mas existe uma crença aí, não existe? De um empresário dizer, um exemplo, uma transportadora está pensando em te contratar. Mas ele nunca teve uma transportadora, ele não entende de transportadora. Exemplo, né? Sei lá, qualquer tipo de empresa. Já tive. Olha, eu atendi mais de 1000 empresas. Então é difícil o ramo de empresa de negócio que eu ainda não tenha atendido. Uhum. Mas imagine que eu estou pegando um ramo de negócio que eu não entendo o que é o negócio. Eu não preciso entender de negócio. Do negócio, né? Do negócio. Eu preciso entender de gestão. Preciso entender... Acho que isso é bem importante. Eu preciso entender de transformação. Eu preciso entender de alavancagem. Eu preciso entender de gerar resultado. E é disso que eu entendo. Preciso entender de estratégia. Então, assim, como é que eu ajudo? Eu ajudo dando essa orientação, pegando pela mão, dando direcionamento, clareza, trazendo clareza, provocando, porque às vezes precisa de alguém provocando do lado, alguém, sabe, não desmistificando a palavra, mas trazendo dos Estados Unidos, do inglês, o coach mesmo, né, que é o cara que está ali do lado provocando. E falando o que ele precisa ouvir, né? Exatamente. E aí tem algo que eu gosto de falar. Você prefere uma verdade que dói ou uma mentira que te satisfaz, então, né? E às vezes falar a verdade assim, porque quando você tem uma dúvida, e aí o empresário tem uma dúvida de gestão, tem uma dúvida de negócio, ele não tem para quem lhe perguntar. E aí ele pergunta para a pessoa errada, que não tem experiência. Então, assim, a gente tem mais de 1000 clientes de consultoria atendidos pessoalmente, agora que a gente está nessa pegada nos últimos anos atendendo online, mas eu já atendi mais de 1000 empresários individualmente, com empresas diferentes. Então, assim, não é 1000 empresários numa sala de treinamento, numa palestra de 1 hora. São 1000 processos de consultoria. Então, é totalmente diferente. Onde eu entro no negócio, eu vejo os números, entendo problemas, que esse é o jogo. Colocar 1000 pessoas na sala, a gente já colocou diversas vezes nas palestras. Não é isso que eu estou falando. Em treinamentos, foram muito mais. Estou falando em processos individuais. Então, assim, ter esse feeling de entender que os problemas se repetem. Então, às vezes você tem um problema que você acha que não tem solução. Só que não tem solução naquele olhar que você está tendo hoje. E num olhar de fora, a gente tem as nossas consultorias. Porque tem coisas que a gente não entende. E a gente precisa de um olhar de fora. Então, toda empresa que quer se tornar mais lucrativa, ela precisa de um olhar de fora. De alguém que entenda, que alguém que possa provocar, e é dessa forma que a gente faz. Dessa forma que a gente ajuda os empresários que querem tornar o seu negócio mais lucrativo. Muito bom. Chegamos ao fim? Chegamos ao fim de mais um podcast Empresa Mais Lucrativa. Legal esse papo, hein? Legal esse papo de hoje. Eu gostei do assunto. Tema mais longo, tema mais esclarecedor, quebrando algumas objeções. É importante a gente falar disso para conseguir dar sequência. Tem um monte de coisa nova vindo aí para você que está nos ouvindo. Esse podcast ele fica muito como um convite, né? Para que os empresários entendam como tornar suas empresas mais lucrativas. Acho que quem não conhecia agora já conhece, sabe o nosso propósito. Sabe como é que funciona. O mais legal segue nas redes sociais, né? Principalmente lá no Instagram, onde eu estou mais ativo, Marcelo com 2 L's, _ Henrique.
Nosso YouTube, Empresa Mais Lucrativa. No Spotify, toda semana a gente está lá. Toda semana tem um programa novo. Todo dia tem conteúdo novo. E lá ele vai saber de tudo. Então, se você tem um negócio, você está nos ouvindo, você quer transformar o seu negócio numa empresa mais lucrativa, quer colocar mais lucro no bolso, quer desenvolver melhores processos, desenvolver sua equipe, vai lá. Segue a gente, acompanha os conteúdos. Tem muita coisa vindo nova por aí. Estamos só no 7. Esse é só o programa número 7. De muito mais. De muito mais. Se prepara que nossos projetos para esse ano são grandes e você que está nos ouvindo faz parte dele. Show. Até mais. Tchau, tchau.